da primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Hoje, dia 20 de agosto de 2025, presentes pela ordem decrescente de antiguidade, o excelentíssimo senhor desembargador Abelardo Benevides Moraes, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, que preside a Câmara, e o desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, representando o Ministério Público, a doutora Luzanira Formiga, e a Defensoria Pública, o ínclito defensor público, doutor Raimundo Pinto. Cumprimento os senhores advogados e advogadas presentes a esta sessão de julgamento e informo que os processos retirados de mesa ou de pauta se encontram na relação acostada na tribuna dos senhores advogados, além de que foram devidamente objeto de comunicação por e-mail aos respectivos causídicos e causídicas interessados. Pois não? Vários daí retirados de pauta, né, de mesa, e faço o impedimento do desembargador Gomes Correia. Agradeço, desembargador Abelardo. Excepcionalmente, hoje, a Câmara funcionará apenas com 3 desembargadores, tendo em vista que o desembargador Emanuel Leite Albuquerque, que é vice-presidente e corregedor regional eleitoral do TRE do Ceará, se encontra em Brasília por motivo de serviço, ou seja, falta justificada. De maneira que os processos em que figuram como parte a Companhia Energética do Ceará, a Enel, deverão todos ser retirados de mesa ou de pauta, dependendo do caso, tendo em vista que um dos componentes da turma julgadora, desembargador Gomes Correia, é suspeito nesses processos em que a Enel figura como parte. Agradeço, desembargador Abelardo, pela oportuna intervenção e indago aos eminentes colegas sobre a ata da sessão anterior. Se aprovam, retificam. Pela aprovação, presidente. A ata aprovada, a secretaria anota, e eu informo que os processos objeto de pedido de preferência requeridos pela Defensoria Pública já foram devidamente informados os resultados ao nobre defensor público, doutor Raimundo Pinto. Então, os demais processos objeto de pedido de preferência na ordem, eu vou, que a Defensoria Pública não seja parte ou que não tenha requerido a dita preferência, eu vou mencioná-los agora. Em primeiro lugar, os embargos de declaração número 15 da pauta do PJE. Embargante é Francisco Rútilo Coelho Figueiredo e embargada Maria Jurema Teles de Figueiredo. Relatoria do desembargador Abelardo Benevides. O resultado é o seguinte: embargos conhecidos e não providos. Julgamento unânime. Em seguida, da relatoria do desembargador Gomes Correia, os embargos de declaração número 219 da pauta. Apelante é Bonavides Braga Mota e Alencar Advogados Associados, e a apelada é Cooperativa de Trabalho de Atendimento Pré e Hospitalar Limitada, COAF. O resultado do julgamento é o seguinte: recurso de Bonavides Braga Mota e Alencar Advogados Associados, conhecido e provido, e recurso de Cooperativa de Trabalho de Atendimento Pré e Hospitalar Limitada, COAF, conhecido e parcialmente provido, tudo nos termos do voto do relator, desembargador Correia. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. A apelação civil número 96 da pauta, apelante é Cleiton Campos Anveres e outro, e a apelada é Gasparelli Sampaio Forros e Divisórias Limitada. Relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O resultado do julgamento, unânime já, é o seguinte: apelação conhecida e não provida nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado.
Os embargos de declaração número 219 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Gomes Correia, apelante é Bonavides Braga Mota e Alencar Advogados Associados, e apelada é a Cooperativa de Trabalho de Atendimento Pré e Hospitalar Limitada, COAF. O resultado é o seguinte: recurso de Bonavides Braga Mota e Alencar Advogados Associados, conhecido e provido. E recurso de Cooperativa de Trabalho de Atendimento Pré e Hospitalar Limitada, COAF, conhecido e parcialmente provido. Tudo nos termos do voto do relator, desembargador Gomes Correia. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. 180. O agravo de instrumento número 180 da pauta, relatoria do desembargador Correia, agravante é Alfredo Leopoldo Furtado Pierce, e agravado Fundo Garantidor de Créditos, FGC. O resultado é o seguinte: agravo de instrumento conhecido e provido nos termos do voto do relator, unânime, encerrado. Agora vamos iniciar os pedidos de sustentação oral. Em primeiro lugar, os adiados da sessão do dia 13 de agosto de 2025. Chama a julgamento apelação civil número 4 da pauta do SAG, relatoria do desembargador Correia. O apelante é Germano de Castro e a apelada é General Motors do Brasil Limitada e também apelada Krautop Veículos e Peças Limitada. Requereu sustentação oral pela parte apelante o advogado Raimundo Bezerra Furtado, inscrito na OAB Ceará sob o número 19.055. Doutor Raimundo Bezerra Furtado se encontra? Era presencial, né? Bem, o advogado Raimundo Bezerra Furtado requereu sustentação oral para falar pelo apelante Germano de Castro, chamado a realizar sustentação oral para a qual se inscrevera, não compareceu e, portanto, eu anuncio o resultado do julgamento, que é unânime, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator, desembargador Gomes Correia. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 177 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Correia. O apelante é Tiago Tavares Ramos e a apelada é Raia Drogazil S.A. Pela parte apelante, requereu sustentação oral o advogado advogada Aira Facó Antunes, inscrita na OAB Ceará sob o número 43.228-A, que requereu sustentação oral para realizá-la pelo modo virtual, tendo em vista uma enfermidade. Doutora Aira Facó Antunes está na sala virtual? Boa tarde, excelências. Conseguem me ouvir? Estamos ouvindo bem, doutora. Só um instante. Perfeito. Carlos,
tentar dialogar aqui com a nobre causídica. Doutora Aira. Boa tarde, doutora Aira. Boa tarde. Doutora Aira, dialogando com Vossa Excelência, eu indago se dispensaria a sustentação oral, tendo em vista que o recurso de Vossa Excelência, no que concerne ao pleito de indenização por danos morais, conforme a proposta de voto do eminente relator, que até este momento se encontra unânime, no sentido de dar provimento ao apelo do cliente de Vossa Excelência para majorar a indenização por danos morais, que foi fixada pelo juiz de Perugal em R$ 1.500, majorando-a para R$ 5.000. Certo? E com relação ao dano estético, a relatoria entende pelo seu não reconhecimento, conforme a fundamentação trazida em seu voto. Caso Vossa Excelência deseje realmente fazer a sustentação oral, é um direito que lhe assiste. Vossa Excelência fica bastante à vontade, mas eu falo isso apenas para tentar agilizar e otimizar os nossos trabalhos. Perfeito. Nesse caso, a gente dispensa, Excelência. Eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência. A Secretaria anota, a nobre causídica requereu a dispensa, ou concordou com a dispensa da sustentação oral, e eu anuncio o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator desembargador Gomes Correia. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Agradeço, doutora Aira, mais uma vez. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Na sequência, chamo a julgamento a apelação civil número 89 da pauta do PJE. Relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Apelante e apelada é o Unimed de Fortaleza, Cooperativa de Trabalho Médico Limitada, e apelante e apelada Maria José Viana Bessa e outros. Pela parte apelante e apelada Maria José Viana Bessa e outros, requereu a sustentação oral o advogado Daniel Gomes de Miranda, inscrito na OAB Ceará, sob o número 17.661-A. Doutor Daniel Miranda. Isso aqui é presencial? Doutor Daniel Miranda, Daniel Gomes de Miranda, requereu sustentação oral para falar em nome de Maria José Viana Bessa e outros. No entanto, não atendeu ao chamamento para realizar a sustentação oral para a qual se inscrevera, de maneira que, estando unânime o julgamento, passo a proclamar o resultado. Apelação de Unimed Fortaleza, conhecida e não provida. E apelo de Maria José Viana Bessa e outros, conhecido e provido, tudo nos termos do voto do relator. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Chama julgamento, apelação civil número 124 da pauta do PJE, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, apelante é Banco Bradesco S.A. e apelado Antônio César Alves Mendes. E pelo apelado requereu sustentação oral o advogado Antônio Ricardo Santos de Abreu, inscrito na OAB Ceará, sob o número 22.131-A. Doutor Ricardo? Doutor Ricardo fala pelo... Doutor Ricardo, boa tarde. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Concedo prazo de até 15 minutos para Vossa Excelência realizar a sustentação oral. Eminente desembargador presidente,
eminente desembargador relator, desembargador José Ricardo, eminentes desembargadores, procurador de justiça, colegas, serventuários, defensor do Ministério da Defensoria Pública. Excelências, o caso aqui se trata de uma ação movida pelo meu cliente contra o Banco Bradesco em razão de uma fraude via Pix. Meu cliente teve, mediante a um fraudador que se fez passar pelo banco e, dizendo que a conta dele estava sendo invadida, pediu para ele fazer procedimentos no celular e acabou clonando o celular dele. Imediatamente essa clonagem, a pessoa acessou o banco e transferiu todo o saldo da conta dele, R$ 9.900. O que se investiga nesse caso é o seguinte, a responsabilidade do banco. Então, o que nós temos? Uma responsabilidade objetiva do banco, em razão de que, se olhar os extratos que constam nos autos, boletim de ocorrência, transferência do Pix, toda a documentação, esse valor foge completamente ao padrão usual do cliente. Então, no momento que o banco vê um novo celular sendo ativado e a conta sendo, desculpe o termo informal, sendo limpa, o banco deveria ter tomado as medidas de segurança que a resolução primeira do Banco Central determina, bloqueio cautelar e confirmação com o cliente. Nenhum desses procedimentos foram adotados. O banco não se ateve a uma mudança repentina do celular que dava acesso à conta. O banco não se teve ao fato de que a conta foi tirado todo o saldo e permitiu essa transferência. O cliente, no final da tarde, quando foi fazer uma transferência, que viu que a conta dele tinha sido sacado todo o dinheiro. Dia seguinte, ele foi à agência, registrou o boletim de ocorrência, foi à agência e relatou isso para o gerente. O gerente deveria ter aberto o MED, Mecanismo Especial de Devolução. O gerente simplesmente disse que não tinha o que fazer e mandou ele embora. Ele abriu reclamação no Banco Central, abriu reclamação junto ao órgão do banco, e a resposta consumidor, e a resposta que teve é que foram atrás do dinheiro e não encontraram. Ou seja, o banco não tomou nenhuma atitude de precaução. E, nesse sentido, a resolução do Banco Central, a primeira, diz que o banco tem que tomar medidas de segurança para evitar que ocorram fraudes. Se nós olharmos a contestação apresentada pelo banco, ele não junta nenhum documento. A contestação do banco se resume a prints da tela falando sobre propagandas de segurança. O banco não juntou um comprovante de que abriu o MED, o banco não provou que tomou meios para evitar a fraude, o banco simplesmente diz que foi um terceiro e ele tem que buscar de terceiro. O banco não quer assumir nenhuma responsabilidade. Agora, o que nós temos aí? Como é que esse fraudador teve acesso às informações? Como é que o banco permite que uma conta mude o celular sem pelo menos entrar em contato com o cliente para conferir? Como é que o banco permite um saque fora do padrão sem confirmar com o cliente? Então, tudo isso demonstra que o banco não realizou nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo daquele dever cautelar que o Banco Central determina. As resoluções do Banco Central determinam que os bancos devem tomar mecanismos de proteção. E nenhum desses foi tomado. Então, nós temos o seguinte, a súmula do STJ 479, ela diz que o banco responde objetivamente pelas fraudes cometidas pelo sistema bancário. Então, se é uma súmula, a gente está diante de um precedente vinculante previsto lá no artigo 927, que foi observado pelo juiz. Tanto é que o juiz reconheceu que houve a fraude, reconheceu que houve o descuido do banco e condenou o banco a ressarcir os R$ 9.900 que o cliente teve sacado e uma condenação de R$ 5.000 em dano moral. O banco inconformado apelou sempre alegando que não tem responsabilidade nenhuma. Mas volto a frisar, em nenhum momento dos autos ele demonstra que tomou alguns cuidados mínimos para evitar, simplesmente dizendo que a culpa é do cliente e que ele faz propaganda. Então, o nosso objetivo aqui é confirmar a sentença de primeiro grau, confirmar esse precedente do STJ, assim como precedentes que tem dessa Câmara, da quarta Câmara, que reconhece a responsabilidade objetiva do banco pela fraude quando não toma os devidos cuidados, devendo, então, no nosso entender, ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos. Muito obrigado, excelência. Agradeço ao doutor Antônio Ricardo Santos de Abreu pela sustentação oral, que foi bastante judiciosa, técnica, defendeu Vossa Excelência muito bem os interesses de seu cliente, mas, lamentavelmente, doutor Antônio Ricardo, a conclusão deste relator
em sentido oposto à conclusão de Vossa Excelência e, portanto, do apelado Antônio César Alves Mendes. E aqui nós estamos, desembargador Carlos, ainda hoje pela manhã falávamos nós ao telefone sobre esses casos que envolvem a conduta determinante do consumidor na prática desse tipo de fraude. No caso aqui sob discussão, essa fraude ocorreu determinantemente por conduta negligente do próprio cliente do banco, que ao receber, desembargador Abelardo Benevides, uma ligação telefônica no seu celular, na qual o estelionatário informava que a conta bancária dele havia sido invadida por alguma espécie de hacker, vamos dizer assim, né, solicitou-lhe a habilitação do aplicativo do banco noutro aparelho telefônico e, por via de consequência, forneceu o cliente do banco, o consumidor, ao estelionatário, todos os dados e senhas pessoais para a movimentação dessa conta, e aí, lamentavelmente, o cliente caiu no golpe. O artigo 14, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor prevê que a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, e de fato realmente nós sabemos, mas, no entanto, essa responsabilidade ela cede diante de duas circunstâncias. A primeira, no caso de a culpa pelo evento, o evento fatídico ter sido ou do consumidor ou de terceiro, ou quando o fornecedor de serviços, havendo prestado o serviço, o defeito não existir. E aqui, no caso, caros colegas, repito, lamentavelmente, não há qualquer defeito na prestação do serviço, na medida em que a fraude foi praticada determinantemente com a conduta do próprio cliente que habilitou, atendeu, caiu no golpe, a verdade é essa, do meliante, habilitou um aplicativo no outro celular, forneceu todas as senhas para que isso ocorresse, e aqui não vejo como imputar a responsabilidade ao banco, porque há verdadeiramente aqui uma ruptura do nexo causal, né? Então, digo aqui no voto escrito, em breve o nobre causídico terá acesso ao inteiro teor. Digo eu, atento ao conjunto fático probatório dos autos, não vejo um nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido pelo autor, ora apelado, e a conduta atribuída à instituição financeira, ora apelante. Isso se deve à ausência de falha na prestação do serviço por parte do banco, em relação aos fatos descritos na petição inicial. Destaco dois pontos principais, doutor Antônio Ricardo. Primeiro, os funcionários do banco não tinham conhecimento ou controle sobre a fraude verificada, sobre a fraude realizada via ligação telefônica no momento da transferência bancária para um terceiro, especialmente porque essa ação não ocorreu dentro das dependências da agência ou mediante falha do sistema de segurança do banco. E o segundo ponto é que o titular da conta bancária não agiu com a devida cautela ao obedecer comandos de uma pessoa desconhecida que alegou tentativa de invasão na sua conta bancária e, para regularizar a situação, lhe induziu a fornecer acesso à sua conta via aplicativo do banco em outro celular. Essas circunstâncias reforçam a tese de exclusão de responsabilidade do banco em razão da culpa exclusiva do consumidor. Por essas razões, constata-se que o ato criminoso ocorreu em circunstâncias alheias ao dever legal do banco de assegurar a segurança de seus clientes, uma vez que foi praticado mediante ligação telefônica realizada por terceiro e concretizado por artifício que possibilitou a transação via Pix, utilizando o aplicativo do banco
com dados de acesso fornecidos pelo próprio autor. Isso resultou em um prejuízo financeiro decorrente de uma ação que é externa à conduta da agência bancária e que contou com a contribuição decisiva do próprio autor, sem qualquer ingerência do banco apelante. Embora se possa questionar, em tese, o dever de cautela da instituição financeira, e foi isso aqui que o nobre Causídio pontuou em sua judiciosa sustentação oral, embora se possa questionar o dever de cautela da instituição financeira diante de transações atípicas nas contas de seus clientes, esse argumento de transações atípicas, desembargador Corrêa, não se aplica ao caso em questão. Isso porque a ação criminosa, como mencionado já antes, não se deu nas dependências da agência bancária, nem houve falha do dever de segurança relacionado ao serviço fornecido pelo banco. A conduta do autor, que forneceu dados sigilosos de acesso à sua conta durante o contato telefônico, representa manifesta negligência de sua parte. De maneira que este cenário configura, sem dúvidas, uma situação de fato estranha à prestação de serviço pelo banco, caracterizando verdadeiramente, todos nós sabemos, um fortuito externo. Fortuito externo é aquele que rompe qualquer nexo de causalidade. O banco é responsável quando ocorre um fortuito interno, que não é o caso destes autos. E, em seguida, eu trago aqui no voto pródiga jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nessa linha de pensamento, a excluir a responsabilidade do prestador de serviço bancário, como, por exemplo, julgamentos do ministro Marco Aurélio Belize, ministra Nancy Andrighi, e aqui, da prata da casa, o desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Com essas considerações, caros colegas, e firme no argumento de que foi o autor quem disponibilizou senhas de acesso a canal oficial da instituição financeira, essa incúria foi decisiva para a consumação da fraude e, por conseguinte, do prejuízo por ele suportado. De maneira que, com essas considerações, que eu conheço do recurso para dar-lhe provimento, reformando a sentença e, por conseguinte, para julgar improcedente a demanda. Julgar improcedentes os pleitos autorais e, com esse resultado, inverter os ônus da sucumbência, ressalvando, contudo, que fica suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida ao autor da ação. Como vota o desembargador Corrêa? Pois não, senhor presidente, desembargador Abelardo, desembargador Zé Ricardo, senhores advogados. Senhor presidente, a primeira Câmara ela tem sido muito cuidadosa, né, nesses casos. E justamente nós já enfrentamos aqui várias situações do fortuito externo que ocorre, né? E nós temos sempre o cuidado de analisar detidamente o que está constando nos autos, né? Realmente é uma negligência do cliente. Hoje em dia a gente vê aí, a menos que se resida dentro de uma caverna, mas hoje o conhecimento que nós temos aí é a mídia direta, né? Vários bancos fazendo propaganda diuturnamente com relação a golpes, né, que vem ocorrendo. E eu observo, por outro lado, que os argumentos, eu tenho aqui alguns processos sobre minha relatoria, são os mais variados, né, de fortuitos externos ocorridos. Daí vem o nosso cuidado, logicamente, em aplicar uma boa justiça. No presente caso, a gente vê que o apelado, no caso, ele recebeu uma ligação, forneceu, né, segundo a narrativa dele, os dados bancários e não teve aí nem o cuidado, né, de ligar para o banco para realmente se certificar se
se aquela ligação seria verídica ou não, né? E esses casos vão ocorrendo e faz com que os relatores da diligência da primeira Câmara tenham mais cuidado ainda na apreciação dos recursos, né, que diuturnamente a gente se depara. Analisando aqui, né, nada a acrescentar ao voto de Vossa Excelência, muito bem lançado, né, de forma que eu confirmo integralmente. É o voto. Agradeço, desembargador Corrêa. Como vota o desembargador Abelardo Benevides? Meus cumprimentos a todos. A partir do eminente presidente. Presidente, quando eu estava a votar e examinando esse processo, relatoria de Vossa Excelência, lembrei de um caso muito assemelhado que eu trouxe aqui, eu acho que foi em julho, não foi nesse mês, foi em julho, algumas similitudes, né? A gente lamenta que as pessoas caem nessas armadilhas, mas aqui foi imprudência exclusiva do ora apelado, segundo os elementos dos autos. Então, eu acompanhei o voto de Sua Excelência antes e estou ratificando agora, acompanhando a relatoria. Agradeço, desembargador Abelardo Benevides. Então, proclamo o resultado, que é unânime no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Agradeço mais uma vez ao doutor Antônio Ricardo e, repito, judiciosa sustentação oral. Boa tarde, doutor. Esses casos se repetem, né? Velocidade. Chama a julgamento a apelação civil número 99 da pauta do PJE. Relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O apelante é SL Plast, Indústria e Comércio de Plásticos e Utilidades Limitada. E o apelado é Instituto Orbitar. Pelo Instituto Orbitar, que é o apelado, requereu sustentação oral a advogada Marina Aragão Braga Parente, inscrita na OAB Ceará, sob o número 47.906. Boa tarde, doutora Marina. Boa tarde, excelências. Doutora Marina, pode ficar à vontade. Não temos pressa. Doutora Marina, Vossa Excelência falaria pelo Instituto Orbitar, que é o apelado. Isso, perfeito. Minha proposta de voto, o processo é da minha relatoria, minha proposta de voto, que já se encontra unânime no sistema de votação provisório, é no sentido de negar provimento ao recurso de apelação. E é por isso que eu indago se Vossa Excelência dispensa a sustentação oral. Dispensa, excelência. Secretaria anota e eu proclamo o resultado, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado. Muito obrigado, doutora Marina. Obrigada, excelências. Boa tarde. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 44 da pauta do PJE. Relatoria do desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes. O apelante é J3 Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Pescados Limitada. E a apelada é White Martins Gases Industriais do Nordeste Limitada. Ambos, os advogados de ambas as partes requereram sustentação oral. Pela apelante, o advogado Jeová Costa Lima Neto, inscrito na OAB Ceará sob o número 27.709, e pela parte apelada, o advogado Carlos Frederico de Belo Ottoni, inscrito na OAB do Rio de Janeiro. Sob o Boa tarde, excelência. Estou presente aqui por videoconferência. 154.119. Boa tarde, doutores. Boa tarde. Doutor Jeová Costa Lima Neto se encontra presente para realizar a sustentação oral para a qual se inscrevera. Bem, o doutor Jeová Costa Lima Neto não atendeu ao chamamento para realizar a sustentação oral para a qual se inscrevera e permanece o advogado Carlos Frederico de Melo Ottoni, que atendeu ao chamamento
para falar pela apelada White Martins Gases Industriais do Nordeste Limitada. Boa tarde, doutor Carlos Frederico. Boa tarde, Excelência. Doutor Carlos, Vossa Excelência requereu para falar pela apelada, não é isso? Sim. Eu indago se dispensa a sustentação oral, tendo em vista que a proposta de voto do eminente relator, desembargador Abelardo Benevides, é unânime no sentido de negar provimento ao recurso, de maneira que, como Vossa Excelência falaria pela apelada, creio que não há interesse em sustentar, é verdade? Dispenso, Excelência. Secretaria anota e eu proclamo o resultado, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator, desembargador Abelardo Benevides. Julgamento encerrado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço, doutor Carlos Frederico. Vamos chamar agora a apelação civil número 6 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Abelardo Benevides, o apelante é Raimundo Daniel Bento, e o apelado é Banco C6 Consignado S.A. Pelo apelante, requereu sustentação oral o advogado José Joaci Bezerra Júnior, inscrito na OAB Ceará, sob o número 20.980-A. Doutor José Joaci, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Doutor José Joaci dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Dispensa, Então, Excelência. eu concedo-lhe o prazo de até 15 minutos para realizar a sustentação oral, doutor Joaci. Boa tarde, saúdo o excelentíssimo senhor presidente, os demais desembargadores, representantes do Ministério Público, serventuários, os colegas advogados. Excelências, aqui nós temos uma causa de 2 empréstimos indevidos de Raimundo Daniel Bento em face de Banco C6 Consignado. Quero chamar a atenção porque é um banco que não tem dependência bancária. Quero chamar a atenção porque é um banco de um mundo totalmente virtual. E as fraudes virtuais, neste caso, estão realmente consolidadas. E eu vou explicar para Vossas Excelências por quê. Muito embora aqui estejamos fazendo uma sustentação oral e sejamos parciais por sermos o advogado, por termos o interesse, a partir do momento que o advogado comprova nos autos que seria humanamente impossível Raimundo Daniel Bento ter feito esses empréstimos, essas provas comprovadas, elas têm que serem analisadas e, com todo o respeito, tem que ser analisado que o juízo, a qual faltou com a devida correção, faltou com a devida análise e faltou com a devida respeito à análise das provas. E nós requeremos a Vossas Excelências que analisem as provas que nós vamos citar aqui. Por quê? Porque aqui é o último momento de revisar provas. Depois, a injustiça vai estar feita e o crime vai estar convalidado. Excelências, o Banco C6 é um banco altamente problemático. Desde 2020, ele tem problema. O Ministério Público de Minas Gerais entrou com ação civil pública, ele foi suspenso por determinado tempo, a Senacom também, e o banco aqui infringiu a instrução normativa do INSS 28/2008 do INSS, porque esses empréstimos não podem ser realizados por telefone. E eu pergunto a Vossas Excelências, está lá destacado no recurso, e peço a Vossas Excelências que olhem com zelo e respondam a si mesmos se é possível que alguém, dentro de um âmbito de um processo eletrônico de empréstimo, que nem validado é,
Se fosse empréstimo pessoal, seria até validado, mas é empréstimo consignado. Mas mesmo assim, vamos considerar que fosse um empréstimo pessoal. Teria condições de o autor, de o apelante, tirar uma foto do seu RG da frente, depois virar o seu RG, enviar, depois tirar a foto do verso do seu RG e enviar em 7 segundos para o banco? Teria, Excelências, condições? Vossas Excelências, é humanamente possível isso? Agora, no segundo contrato, isso ocorreu em 2 segundos. 2 segundos. Como é que em 2 segundos alguém tira a foto da frente do seu RG? Não deu tempo nem eu terminar de falar. 2 segundos não dá tempo nem eu começar a falar. E como é que o autor tirou a foto do seu RG, frente e verso, e enviou em 2 segundos? O autor, desde o início, teve boa fé. Disse que não tinha feito um empréstimo, pediu ao juízo que abrisse uma conta judicial para ele devolver os empréstimos. O juízo não analisou esse pedido. O autor sempre teve boa fé. Eram 2 contratos e o autor não bipartiu as ações. O autor colocou numa ação só. E aqui hoje, vítima de um crime cibernético, vítima de uma fraude, porque é humanamente impossível, em 2 ou em 7 segundos, serem realizadas esses envios de foto, de documento de frente e verso. E o autor, que apenas buscava um cartão de crédito, teve obtidas suas informações desse cartão de crédito e, na realidade, nunca recebeu esse cartão de crédito e houveram essas 2 fraudes contra ele. Ele recebeu, mas quis devolver. E o fato dele ter recebido não deixa de ser fraude. Essa é a chamada fraude de comissão. Fraude de comissão, onde há o depósito, mas os malfeitores fazem porque trabalham internamente nos bancos para receberem as comissões. Então, Excelências, é evidente que esse caso tem que ser reformado. É evidente que esse caso tem que ser anulado. É evidente que nós não podemos sair daqui com o mesmo resultado, porque nós estamos aqui buscando justiça, retidão e direito. E o que a justiça justamente não pode fazer é convalidar um crime, é convalidar uma injustiça, é convalidar uma situação de desrespeito a uma pessoa que recebe um benefício assistencial. Excelências, há vários indícios de fraude. Telefone de São Paulo, 2011, DDD 11. O autor mora na zona rural de Vaze Alegre, DDD 88. Os contratos, no geral, têm outras fraudes que eu poderia estar aqui citando, mas eu acho que é suficiente eu citar 2 segundos para virar um RG, tirar uma foto de um RG, virar um RG e mandar é impossível. 7 segundos também imagine 2. Então, está tudo, Excelência, aqui favorável ao meu cliente. Tudo. A instrução normativa 28 de 2008, totalmente desrespeitada. Não há uma assinatura eletrônica do meu cliente. Biometria facial não é assinatura eletrônica, não é assinatura. Tá certo? Já falei, é humanamente impossível, tá certo? É fisicamente impossível isso ser considerado um contrato regular por questões lógicas, por questões de física. Então, há aí uma falha do banco em deixar que malfeitores se utilizem de documentos dos clientes para fazer empréstimos fraudados. A boa-fé, nós estamos com ela aí. Foi pedido na inicial para abrir conta, para devolver, o juiz não olhou. Foi feita uma ação só dos 2 contratos. 2 segundos, 7 segundos. Então, Excelências, muito embora o voto, acredito que esteja no sentido de manter a sentença,
mas nós estamos aqui clamando ao relator, nós estamos clamando aos demais votantes e desembargadores por justiça. Quantas vezes, Excelência, eu fiz sustentação oral e o relator mudou de opinião, pediu para retirar, verificou, e esse é o trabalho do advogado. Então, não vou mais tomar o tempo de Vossas Excelências, e assim como eu aprendi justiça, correção e retidão com minha bisavó que me criou, eu peço a Vossas Excelências justiça, correção e retidão, no caso, com a reforma do julgamento. É o meu pedido, Excelência, justiça. Muito obrigado. Agradeço, doutor Joaci. Com a palavra, o eminente relator para proferir o seu voto. Renovo os cumprimentos a todos e aqui especialmente ao doutor Joaci Bezerra Júnior, fez sua sustentação oral na defesa do seu constituinte. Mas aqui, colegas, presidente, jogador Gomes Corrêa, nós toda semana estamos julgando demandas assemelhadas, muitas. Se a gente fizer um levantamento estatístico, não sei se a secretaria tem, ou a CEPLAG, eu acho que é um percentual elevadíssimo, 40%, 50% dos processos são dessa natureza. Na maioria deles também foi feito uma estatística, talvez 60%, 70%, nós julgamos em favor do consumidor, anotamos as falhas, somos rigorosos nisso, né? Então, eu tenho vários hoje aqui nesse sentido, nessa compreensão. Todos nós. Então, a maioria, a grande maioria, mas um e outro, o embargador presidente, há pouco tempo, relatou um aí, infelizmente, a parte foi imprudente e não há como, se em nome da justiça, cometeu injustiça. Justiça, já diziam os antigos, dá a cada um o que é seu. Não importa a face da parte, a posição social, econômica, o que seja. Justiça só tem uma. Ou se é justo, ou não é. E no caso aqui, é um desses casos assim, veementes, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a ele. Como certamente o juiz de primeiro grau, que está mais perto das partes, está ali na comarca, lá no Vaze Alegre, conhece as pessoas, também tirou uma sentença muito bem lançada. Por sinal, o doutor Hildon Masters, meu conterrâneo de Mombá, sobrinho do nosso desembargador Arizzo, falecido, foi presidente saudoso do desembargador Arizzo, foi presidente aqui do tribunal. O avô do juiz, um cartorário muito conhecido, o senhor Manuel Costa Sobrinho, o senhor Videl. O pai dele é cartorário em Mombá. Então, o tio é defensor público, Aldísio Lopes Costa. Uma família de muitos juristas. E eu já faço essa ressalva aqui, esse destaque, né, fazer justiça aos juízes, a sentença muito bem lançada, bem fundamentada, que eu não vejo como modificar. E até mais em respeito ao doutor Joaci, seu papel de advogado, veemente, e está certo em assim proceder, eu queria destacar pequenos detalhes aqui que dão a plena convicção de que o juiz decidiu conforme a justiça. São 2 contratos, conforme o doutor Joaci mencionou. A parte recebeu em conta em um 10.946, no outro 4.813, dá 15 mil e pouco. Isso, evidentemente, que não comprova, né? É elemento de convicção. Tanto que o nobre advogado disse, quis até devolver e tal. Então, são 15... Hein? São 15 mil. São 2 contratos. Biometria facial. E não é só a biometria isoladamente, não. Esse tipo de gente que está aí no mercado todo dia fraudando, eles fraudam também, até a biometria. Mas, olha, tem um demonstrativo de operações, um dossiê probatório
da contratação digital, tem a geolocalização. Da onde? Vai lá no Google Maps. Várzea Alegre. Não foi na Mombaça nem no Sobral, foi em Várzea Alegre, a contratação. Então, é uma junção, como diria um amigo meu, que eu gostava muito de usar essa palavra, é um ajuntamento de indícios, de meios probatórios, e sendo secundado e finalizado com comprovante de transferência eletrônica por TED em quase não, um pouco mais de R$ 15.000. Então, como eu menciono aqui, o conjunto probatório atende plenamente às exigências legais e jurisprudenciais, demonstrando de maneira completa e efetiva a concretização da operação financeira, a autenticidade da assinatura digital e o estrito cumprimento ao ônus que lhe foi atribuído acertadamente pelo juiz. Fez a inversão probatória decorrente do CDC. Eu trago aqui a jurisprudência do STJ, a nossa, que inclusive transcrevo uma, ele vai dizer que essa aqui é válida, do nosso presidente. Só a parte negritada. Anuência mediante assinatura eletrônica ou confirmação por biometria facial e geolocalização. Ciência do tipo de contratação. Então, é muito assemelhado a esse aqui. Faço outras citações e, embora lamentando aí pela situação da pessoa, mas aqui não tenho dúvida de que houve o contrato e nada se deu, pelo menos segundo os elementos dos autos, ao arrepio da lei e da justiça. Então, estou mantendo, presidente, conhecendo o recurso e mantendo a decisão recorrida. Muito obrigado, desembargador Abelardo Benevides. Na sequência, eu voto e eu inicio cumprimentando o doutor José Joaci Bezerra Júnior pela judiciosa sustentação oral, mas eu também penso da mesma maneira que o eminente relator, porque a prova dos autos é realmente firme, segura e concatenada, no sentido de que essa contratação realmente foi realizada pelo autor. O eminente relator declinou aí vários argumentos, vários requisitos para se reconhecer a validade dessa contratação, dentre as quais o crédito em conta de titularidade do requerente, a assinatura digital, reconhecimento por selfie e geolocalização. Naturalmente, o IP do aparelho eletrônico que originou essa contratação, de maneira que aqui não vejo como se extrair outra conclusão, a não ser pelo não provimento do recurso de apelação. Como voto do desembargador Correia. Senhor presidente, é mais um, né, relacionado a empréstimo e tudo, né? E nada, analisei aqui o acordo de Sua Excelência, o relator. É apenas mais um dos que a gente se depara aqui diariamente, né? Sem maiores delongas, acompanha a relatoria e confirma o voto. Então, proclamo o resultado, que é unânime, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator, desembargador Abelardo Benevides Moraes. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Agradeço, doutor José Joaci. Boa tarde, excelências. Presença. Boa tarde. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 146 da pauta do PJE, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. A apelante é Francisca Sabina da Silva, e o apelado é o Banco Itaú BMG Consignado S.A. Pelo Banco Itaú, requereu sustentação oral o advogado Edson Soares de Oliveira Júnior, inscrito na OAB da Bahia, sob o número 65.434. Doutor Edson, boa tarde. Boa tarde, excelência, e saúdo a todos os presentes, a colega da Câmara. Excelência, sendo no sentido de manter a sentença, é dispensável a sustentação oral. Ok. Realmente, doutor Edson, a proposta de voto
da relatoria, que já é unânime, é no sentido de negar provimento ao recurso de apelação. Como Vossa Excelência defende o Banco Itaú, creio que não há interesse em sustentar Sim. mais. Então, vou proclamar o resultado do julgamento, que é unânime, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. Julgamento unânime se encontra encerrado. Na sequência, também requereu sustentação oral o mesmo advogado, doutor Edson Soares de Oliveira, que fala de Salvador. É o 141 da pauta. O apelante é Raimundo Ventura da Silva e o apelado é Banco Itaú BMG Consignado S.A. Isso. Da mesma forma que o anterior, doutor Edson, a proposta de voto do relator é no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, de maneira que, creio, mais uma vez, que Vossa Excelência não tem interesse em sustentar. Confere? Confere. Então, eu vou proclamar o resultado, o advogado dispensa a sustentação oral e eu vou proclamar o resultado, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. Julgamento unânime se encontra encerrado. E também o doutor Edson Soares de Oliveira Júnior requereu sustentação oral, também a Defensoria Pública requereu? Ah, tá. Requereu sustentação oral, doutor Edson Oliveira Júnior, na apelação civil número 152 da pauta do PJR, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O apelante é José Nogueira de Souza e o apelado é Banco Itaú Card S.A. Da mesma forma que os processos anteriores, doutor Edson, a proposta de voto do relator, que é unânime, já se encontra votada de forma unânime no sentido de negar provimento ao recurso de apelação e, mais uma vez, entendo, salvo melhor juízo, que Vossa Excelência não tenha mais interesse em sustentar, porque Exatamente. o resultado é favorável ao cliente de Vossa Excelência, no caso, Sim. o Banco Itaú Card S.A. Secretaria anota que o advogado dispensou a sustentação oral e eu proclamo o resultado, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatoria. Julgamento unânime se encontra encerrado. E também temos agora, sob a relatoria do desembargador Abelardo Benevides, o processo número 85 da pauta do PJE. O apelante é Banco Itaú BMG Consignado S.A. É o apelante, o Banco Itaú BMG Consignado S.A. E a apelada é Luísa Alves Costa Sena. E também, para sustentar pelo Banco Itaú BMG Consignado, está inscrito o doutor Edson Soares de Oliveira Júnior. Doutor Edson, cumprimento mais uma vez Vossa Excelência, indago se dispensa a leitura do relatório. Sim. Então, eu concedo a Vossa Excelência o prazo de até 15 minutos para realizar a sua sustentação oral. Pois não, agradeço, excelências. Mais uma vez eu saúdo a colega da Câmara, a todos aqui presentes, aos pares, aos advogados e servidores presentes. Bem, excelências, trata-se de apelação cível, onde a parte autora arguiu desconhecer descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado, ao qual alega não tê-los contratado. O banco, por sua vez, se incumbiu do ônus da prova junto aos autos de contrato devidamente assinado e demais documentos que comprovam o vínculo entre as partes. Todavia, ainda assim, o juízo de piso julgou parcialmente procedente a ação, determinando a declaração da inexistência do contrato, que é objeto da lide, a condenação do banco, a devolução simples dos valores já descontados e o pagamento de R$2.000 a títulos de danos morais. O banco, por sua vez, embargou da decisão, chamando a atenção do juízo quanto à omissão da presente decisão, quanto à necessidade de compensação dos valores referentes àqueles recebidos pela parte autora à época em sua conta, valores estes do próprio empréstimo consignado, que é o objeto da lide. Os embargos não foram acolhidos e a parte apelou da decisão, chamando a atenção de Vossas Excelências ao que foi carreado nos autos e que comprova que houve sim o vínculo entre as partes. O banco, além de tudo, juntou aos autos o TED, que é o documento que comprova o recebimento de valores,
em conta de sua titularidade. A parte autora, portanto, recebeu valores em sua conta dentro do lapso temporal em que argue não tê-lo recebido, e o banco chamou a atenção do juízo quanto à necessidade, inclusive, de trazer aos autos o extrato bancário onde foi recebido os valores na conta da parte autora. Foi inobservado esse pedido, o banco, portanto, vem diante de Vossas Excelências requerer, assim, a forma da sentença e o julgamento improcedente diante da robustez de provas e demais documentos que puderam vincular as partes. É o que se pede e espera, Excelências, assim encerro. Agradeço, doutor Edson Soares, pela sustentação oral e concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Abelardo Benevides, para realizar a sua sustentação oral. Obrigado, presidente. Perdão, proferiu o seu voto. Minha sustentação oral vai ser breve. Renovo os cumprimentos a todos, a partir do eminente presidente. Cumprimento o doutor Edson Soares de Oliveira Júnior, advogado da parte. Mas, na verdade, aqui, neste caso específico, o banco, como eu anoto aqui no meu voto, apresentou a contestação, refutou o pleito autoral, arguiu que a contratação foi regular, mas, todavia, não trouxe nenhum documento. Foi feita a inversão nos termos do CDC, inversão dos bônus da prova, então caberia o banco comprovar. Então, ficou nessa condição aqui, anotada a responsabilidade do banco. Eu faço citar aqui decisão da Câmara, inclusive mais um aqui do presidente, que julga muito aqui, tem muito processo para a gente citar, mostrando essa circunstância, a urgência de prova da regularidade das transações, obrigações do banco de restituir os valores efetivamente subtraídos. Então, em substância, a controvérsia reside a isso. Não houve, por parte do banco, a prova necessária, e o juiz acolheu, parte, o pleito autoral, e eu estou aqui votando pelo conhecimento e não provimento da insurgência, mantendo, evidentemente, a decisão ACOR, majorando os honorários recursais e modifico aqui de ofício a questão relacionada aos juros e correção monetária, conforme entendimento do camarada. Meu voto é nesse sentido, presidente. Agradeço, desembargador Abelardo, e cumprimento mais uma vez o doutor Edson Soares de Oliveira Júnior, que realizou a sustentação oral em favor do Banco Itaú BMG Consignado S.A. e eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, desembargador Abelardo, que analisou muito bem a matéria sob discussão, de maneira que eu sigo integralmente o voto de Vossa Excelência. Como voto do desembargador Correia. Não, senhor presidente, com a relatoria. Proclamo o resultado, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator, desembargador Abelardo Benevides. O julgamento unânime se encontra encerrado. Presidente, só um adendo aqui. Eu também fiz citação do eminente desembargador Gomes Correia, no processo dia 28 de maio, viu? Olha aí. Empatou a Lídia aqui. Obrigado. Agradeço, doutor Excelências, agradeço mais uma vez. Um abraço a todos, bom trabalho. Boa tarde. Vamos agora, caros colegas, aos processos extra-pauta. Nós temos um habeas corpus civil impetrante à Defensoria Pública do Estado de Ceará e o paciente é FJS da S. E o impetrado é o juízo da Vara Única da Infância e Juventude da Comarca de Sobral e é da relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio e já está votado por unanimidade. E o resultado é o seguinte: a turma julgadora não conheceu do habeas corpus nos termos do voto do relator, julgamento unânime. Por último, o conflito de competência número 247, da pauta do PJE. Suscitante é o juízo da 2ª Vara Civil de Morada Nova
E o suscitado é o juízo da 17ª Vara Civil de Fortaleza, relatoria do desembargador Abelardo Benevides, e o resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, dar-lhe provimento, declarando a competência do juízo da 2ª Vara Civil da comarca de Morada Nova, o suscitado. Colegas, nós concluímos a nossa pauta de julgamentos e eu, neste momento, declaro desde já julgados todos aqueles processos submetidos à votação no sistema do voto provisório, no sistema eletrônico do SAG, Sistema de Automação da Justiça, como também no PJE, que obtiveram a unanimidade de votos nos termos da propositura dos eminentes relatores e que não foram objeto de destaque ou de sustentação oral. Ficam todos devidamente julgados. Tá, então eu vou só retificar o conflito de competência número 247 da pauta, que o resultado verdadeiramente é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, dar-lhe provimento, porque aqui tem dar-lhe. Então eu vou retificar, porque aqui tem dar-lhe. Então é negar-lhe. Conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, negar-lhe provimento, declarando a competência do juiz da 2ª Vara Civil da comarca de Morada Nova, o suscitante, desembargador Abelardo Benevides. Mas é o suscitante. Tudo nos termos do voto do eminente relator, desembargador Abelardo Benevides. Com isso, caros colegas, concluímos de forma bastante expedita a pauta de julgamento de hoje, né? Estamos sem um membro dos componentes da Câmara, desembargador Abelardo, desembargador Emanuel, que está em viagem a Brasília, e eu indago aos eminentes colegas se tem algum registro ou anotação a ser feita. Desse modo, declaro encerrada a 30ª sessão ordinária da primeira Câmara de Direito Privado do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e desejo a todos uma excelente tarde, cumprimentando e agradecendo também as valiosas presenças da representante do Ministério Público, doutora Luzanira Formiga, e do doutor Raimundo Pinto, pela Defensoria Pública. Sessão encerrada. Agradeço também aos senhores servidores do Tribunal de Justiça.